Bom dia, Pai do Senhor. Eu estava orando, né? E aí pedi uma palavra ao Senhor. Eu não pedi uma palavra ao Senhor para falar para vocês, mas aí decidi falar, né? Irmão, Deus me deu em Esther, capítulo 9. Né? A gente conhece que é uma passagem muito bem conhecida, né? E eu vou falar aquilo qual o Senhor colocou no meu coração. Colocou não, qual eu entendi, né? Eu vou ler apenas um versículo, que diz assim: e no mês do décimo, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei, e a sua ordem para se executar. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoreavam dos seus aborrecedores. Porque os judeus na sua cidade, em todas da província do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aquele povo. Irmãos, a gente sabe que a paz reinou, né? Depois de Amã sair do caminho de Mardokai. E Mardokai recebeu a autoridade que um dia pertencia a Amã. E eu estava lendo, né, sobre ela, quando Deus me deu, eu comecei a ler, comecei a entender. Só que havia um decreto, né, o qual Amã pediu ao rei para que fizesse um decreto para que Amã e a família de Amã pudesse matar todos os judeus naquele tempo. E a rainha Esther foi até o rei e pediu para que o rei se mudasse, né? Só que não podia mudar o decreto. Só que aí, quando eu quero abrir um parêntese, que Esther foi até o rei, né, para interceder mais uma vez pela vida do povo, né, para que aquele decreto fosse mudado. E aí eu já vejo a ação do Espírito Santo intercedendo pela vida dos judeus, porque a gente sabe que havia uma promessa, né, havia uma necessidade de um Salvador naquele tempo. E a gente sabe também que o nosso adversário, desde quando o Senhor fez a promessa a Abraão, o nosso adversário ele já tinha lutava de todas as formas para que o nosso Salvador não nascesse. Então, de todas as formas, o nosso adversário queria impedir, né? E ali, Amã, ele foi lá até o rei, pediu ao rei que assinasse um decreto para matar todo o povo judeu. Irmãos, e ali Esther, ela mais uma vez pediu, né? Aqui, numa coisa que eu escrevi, mais uma vez Esther implorou para que o rei agisse em prol da salvação do seu povo. O rei virou-se para Mardoqueu e lhe deu autoridade para agir em seu nome. Irmãos, os inimigos, no capítulo 9, já estavam esperando para tragar, para colocar as mãos no povo judeu. Só que o quadro foi mudado, né? A Bíblia vai dizer assim: os inimigos esperavam a senhorear-se deles. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Irmão, havia uma sentença de morte para o povo judeu. Havia uma sentença de morte para aquele povo. Só que o decreto não foi mudado, mas o rei deu autoridade a Mardokai para agir em seu nome. Ou seja, aquilo que o adversário preparou para quê? Para que o projeto de Deus não acontecesse, foi ao contrário. Mardokai deu autoridade, o nosso rei o rei Assuero deu autoridade para Amã agir no lugar dele. E ninguém poderia ir de contra ao rei. Então a autoridade que era do rei passou para Mardokai. Ou seja, aquilo que o adversário preparou para matar os judeus, agora não vai ter como. Por quê? Porque havia uma autoridade sobre quem? Sobre Mardokai, que era o quê? Que era judeu.
a sentença de morte, ela foi anulada e voltou, foi ao contrário, né? No lugar que era para ser os judeus, foi os inimigos dos judeus. Ou seja, o que eu entendi é que o nosso adversário, ele lançou a sentença sobre as nossas vidas. Não era para a gente hoje estar aqui, mas Jesus se pôs no nosso lugar. Jesus foi na cruz, que era para eu ir naquela cruz, mas Jesus foi na cruz, o quadro mudou. Onde houve morte, onde houve uma sentença de morte, louvado seja o nome do Senhor, o quadro foi mudado. Jesus, ele subiu na cruz, louvado seja o nome do Senhor, para que eu venha ter vida. E eu entendi isso, porque o Antigo Testamento revela a preparação de Deus para a vinda do seu Filho ao mundo. Irmãos, e a gente sabe que o nosso adversário, ele já lutava do início. Para quê? Para que o Salvador não viesse ao mundo, para que eu e você hoje não venha ter vida. Mas eu quero te dizer, lhe lembrar nessa manhã, que o quadro foi mudado. Os inimigos esperavam o Senhor ir-se dele. Satanás esperava a nossa queda. Mas o Senhor Jesus, ele venceu por mim e por você. Então creia que nessa manhã você tem vida, acredite. Jesus, ele te deu vida, ele te libertou, ele quebrou as cadeias, ele quebrou o acesso que o adversário tinha sobre a sua vida. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele venceu a morte para me salvar e para te salvar. Irmãos, e eu entendi isso, que Esther era o Espírito Santo de Deus. Esther era o Espírito Santo de Deus já agindo naquele tempo para interceder pela vida daquele povo. E hoje não é diferente. Tem pessoas intercedendo pela sua vida. Eu não sei quem vai assistir esse pequeno vídeo, mas hoje tem pessoas intercedendo pela sua vida, para que você não venha morrer, para que você não venha perecer no caminho do pecado. Porque, irmãos, Mardoqueu, eu creio que Mardoquai, não sei se está certo, mas simboliza o Cristo. Por quê? Porque ele não se prostrou diante de Amã. Ele venceu, né? Prepararam uma forca. Quem caiu? Quem preparou. Irmãos, e nosso adversário lutava, e até hoje lutava para que Jesus não vencesse a cruz, e hoje ele luta para que eu e você não venha chegar até o fim sendo fiel ao nosso Deus, porque o segredo está na fidelidade. O segredo está em você ser fiel ao Senhor Jesus. Você sendo fiel, louvado seja o nome do Senhor, você está próximo do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então seja fiel até a morte, porque o maior, o Senhor Jesus, ele venceu, que foi a cruz, por mim e por você, que era para você estar naquela cruz. Era para eu e você passar por tudo que Jesus passou, mas ele passou, ele venceu. Ele venceu, o decreto foi mudado. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Jesus veio para que eu e você venha ter vida. Então, irmão, nessa manhã, comemore essa vida da maneira certa. Viva a vida da maneira certa. Eu costumo dizer que eu não posso devolver ao Senhor aquilo que Ele fez por mim. Mas, irmãos, o pouco que eu posso fazer é obedecendo ao Senhor. O pouco que eu posso fazer é renunciando a mim mesmo para agradar ao Senhor. Então, o que eu entendi é isso, que os inimigos esperavam colocar a mão nos judeus, mas o Senhor os deu a vitória. Então, eu creio que nessa manhã, o Senhor trouxe a mim, no meu coração, isso. Eu sei que talvez outras pessoas vão ler, vão entender de outra, mas o que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração foi isso, ao ler essa palavra, que o decreto foi mudado, que teve uma reviravolta, houve uma reviravolta, e hoje nós temos vida. Então, viva a vida da maneira certa, viva a vida da maneira correta. Como? Lute para agradar o Senhor. Lute para fazer a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tenha vida.
A vida a qual o Senhor morreu para que você tivesse. Porque o Senhor morreu para que eu e você venha ter vida. E Ele ressuscitou e hoje está com o Pai. Né? Então, irmãos, lute crendo na certeza da vitória. Porque essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Porque, irmão, ao eu ler, eu entendi. O inimigo nos esperavam. Satanás o tempo todo esperando, o tempo todo ele lutando para que Jesus negasse, para que Jesus desistisse de subir a cruz. Para quê? Para que a gente fosse escravo dele. Mas hoje a gente somos livres pelo poder da morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Então eu sou livre. Louvado seja para servir ao Senhor. As cadeias que me prendiam hoje já não me prendem mais. Por quê? Porque Jesus, ele subiu naquela cruz para me salvar. E nessa manhã, creia que o Senhor, acredite. E ainda que você não acredite, o Senhor subiu naquela cruz para me salvar e para te salvar. Então haja como livre. Não haja como escravo. Não deixe esse vício, não deixe essa situação lhe prender. Mas diga, eu sou livre, porque o meu Salvador subiu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para me salvar e para te salvar. Então você é livre, louvado seja o nome do Senhor. Você é livre. Livre para quê? Livre para servir ao Senhor. Livre para adorar o Senhor. E creia que nessa manhã, as cadeias que te prendem, pelo poder do sangue de Jesus, ela vai ser quebrada. Agora procure o Senhor. Se você que não é crente vai assistir esse vídeo, procure ao Senhor. E você que está tentando servir ao Senhor, que está lutando contra esse vício, lutando contra as cadeias que te prendem, corra aos pés do Senhor, porque Ele está de braços abertos para te abraçar e para te dizer nesta manhã, foi o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário por amor a você. Foi o sangue dele que foi derramado para que você venha ter vida nessa manhã. Irmão, e eu louvo ao Senhor por essa manhã. Eu louvo ao Senhor porque era para eu estar naquela cruz. Talvez eu não iria conseguir, né? Mas o nosso Senhor Jesus, ele conseguiu. E o nome do Senhor foi glorificado. Então o que eu tenho para dizer nessa manhã, você cristão, você que se diz que serve ao Senhor, viva a vida da maneira correta, buscando agradar o Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor, ainda que a gente sabemos que não conseguimos fazer 100%, mas o pouco que eu e você fizer, o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus.